qual é a fórmula para encontrarmos o jogo difícil perfeito? Compra Dark Souls. Ah, não. Tem uma fórmula, Entramos vai. na agenda Dark Souls. Bom dia! Boa tarde! Boa noite! Estamos começando mais um Matando Robôs Gigantes de quarentena. Opa! Show! Show, Tava o com Beto saudade. gritou um show Tava com das saudade, antigas. tava com saudade, só isso. Olha, eu vou falar pra vocês que a gente tá quase migrando pra aquele formato que mora no meu coração, Também. do MRG no Apocalipse. Olha olha aí. Dessa vez não vai ter chroma key, hein, cara? Nunca teve chroma key. Nunca teve, Aqueles efeitos especiais do verdade. Chaves eram sensacionais. Com Roberto Duque Estrada como oficial de operações Beto Estrada. Diogo Braga como agente camuflado de Braguinha. E Afonso Solano como perito em explosivos Solano. Queridos amigos, hoje aqui estamos reunidos em torno desta mesa maravilhosa para falar sobre assuntos irrelevantes para a sua vida. Enquanto o vírus destrói a humanidade, nós aqui comentamos sobre coisas supérfluas. Que maravilha. That's entertainment. Ano passado, galera, eu tava na casa de um amigo meu e ele é um colecionador de Nintendo. Ele tem o Nintendo original, né, o Nintendinho, e ele coleciona as fitas, né, de Nintendo. E o bacana é que ele coleciona, não necessariamente por cronologia, por lançamento e tal, mas as especificidades da coleção dele é tipo, ele tem uma área de jogos difíceis. Aí tem uma porrada de jogo impossível. E eu joguei o famosíssimo Surfista Prateado do Nintendo, cara. Um dos jogos ditos aí que são os jogos mais difíceis da história, cara. Eu vim trazer isso pra você porque eu entendo que, assim, existem jogos que são propositalmente difíceis. Por exemplo, Dark Souls, sabe? Bloodborne e por aí vai. O Surfista Prateado, ele não é difícil proposital. Eu acho que eles erraram muita coisa ali e o jogo ficou impossível. Que é irônico, né? Porque o Beto, assim como eu, ele é muito fã do Surfista Prateado, assim como do Super-Homem também. O Beto tem a tatuagem até do Super-Homem. Mas eles são personagens muito difíceis de você trabalhar enquanto super-heróis, no sentido de que eles são semideuses. Exato. Então acho que quando a pessoa passou pro videogame, ela também teve essa dificuldade. Não, Aí você, além do jogo ser mal feito... Não, mas olha só. Porque é o seguinte, Diogo, além do jogo ser mal feito e ser difícil porque ele é mal feito, eu acho que também tem um lance assim, porra... Por que o Surfista Prateado vai se machucar com o laser de uma nave, sacou? Não ia afetar ele. É droga, que infelizmente eu vou ter que falar isso aqui. Mas olha só, rapidinho. Dá pra você pegar e falar assim, o Surfista Prateado em aventuras no espaço, ele tá enfrentando entidades novas e tal. Tem um monte de quadrinho ali que ele se fode, então até dá pra você pegar. O que não pode é tu pegar ele, botar na terra, contar tanque e nego achar que é difícil. Okay. You win. Vocês lembram de um jogo, eu acho que era de Super Nintendo, a gente tá falando de jogos né, da era 8, depois 16, bits, 32 e tal, era o Homem-Aranha contra Carnage Total, Total Carnage. Bom demais, sim. moleque. Bom. Vocês vão lembrar que era tipo um beat'em up, né? Ele vai andando e vai socando as pessoas na rua e tal. E aí eu lembro eu jogando com o Venom. Olha. E aí vinha um skatista. E o skatista Pois da é. gangue. Aí ele pegava um skate, dava na cara do Venom, assim, aí o Venom... tipo, cara... Exato. Cara, isso é o que me frustrou. Isso que, tipo, deixa nítido, acho que no exemplo do Surfista Prateado. Porque, assim, o Surfista Prateado, ele perde uma vida se a prancha dele bater na quina de uma árvore. Se ele encosta... Olha isso. Se o Surfista Prateado toca na água, ele morre. Tipo, porra! Ele tem essa fraqueza, Beto? Eu não lembro. Cara, mas Esse é do isso é que é Cascão, cara. difícil. Esses jogos, ainda mais antigos, né, de Super Nintendo e tal, os caras tinham menos recurso e eles queriam usar aquela propriedade intelectual e aí os caras também não eram muito criativos, cá pra nós, né? Com Porque certeza. você tem vários jogos, por exemplo, eu vou sempre lembrar do momento em que eu falei pro Afonso, achei um jogo do Super-Homem muito foda. E o Afonso riu da minha cara. Ele falou assim, não, a gente ligou o jogo e o jogo era horroroso. Aí o Afonso falou assim, tá de sacanagem, olha esse jogo horroroso. Eu falei assim, só começa a jogar
que em algum momento você vai se sentir o super-homem. E aí os caras botaram as dificuldades, tipo assim, você tem que destruir os asteroides que estão caindo na Terra. Só que são 50 asteroides. Então você tem que voar rápido, quebrar os asteroides. E aí você fala assim, puta, mecanicamente os caras solucionaram o problema do super-homem. Isso é muito maneiro. Então rola uma preguiça também nesses tempos desses jogos, né? Eu lembro que esse jogo ele tinha um conceito, era realmente interessante, mas a execução era meio bosta. De que a Terra era a energia do Superman, ou Metrópolis no caso, né? Vamos reduzir. Então, conforme Metrópolis ia se ferrando com asteroide, monstro, fundação, terremoto, a sua energia do super-homem ia diminuindo. É um conceito interessante, você ter que salvar o mundo. Mas isso é criatividade. Isso é o que a gente não vê em jogos como esse do Surfista Prateado, que o cara só fala assim, beleza, vamos fazer um jogo side-scrolling, botar um surfista prateado e beleza, tem uma árvore, pum, obstáculo, ele vai tomar dano. Não é assim. Mas olha, cara, eu acho que além da preguiça, a gente tinha, como você já foi citado, a questão da limitação dos recursos, né? Eu lembro de um jogo que hoje em dia, a minha lembrança com certeza tem um saudosismo grande, que era o jogo do Superman pro Atari. Esse jogo é o da cabininha do telefone? Esse jogo é lendariamente merda. Não, ele é foda, pô. Quer dizer, é foda pra época, né? Pois esse aqui é o grande lance. Eu acho que assim, o Atari eu acho que é mais simbólico, porque a gente tinha que entender que um retângulo magro com um triângulo na lateral, quando ele estivesse na vertical, ele estava em pé, que ele era um homem, e quando este retângulo estivesse na horizontal, ele estava voando. A gente tinha que entender isso. Então, a gente tinha que decifrar os enigmas que a resolução criava pra gente, cara. Era bizarro. Então vamos lá. Considerando os jogos de ontem e os jogos de hoje, qual é a fórmula para encontrarmos o jogo difícil perfeito? Compra Dark Souls. Não. Dei uma fórmula. Entramos na agenda Dark Souls. Cara, olha só, eu vou sugerir uma coisa aqui então, que eu acho que é o seguinte, é você explicar menos possível. Você tem hoje jogos que explicam muito. Pra mim, a dificuldade do jogo ele trabalha paralelo com o risco e a recompensa. Então, quanto mais difícil, mais recompensador ele vai ser. Então, assim, Não, tô falando no jogo perfeito. A dificuldade não tem a ver com a recompensa. A dificuldade tem a ver com a sua dificuldade de transpor um obstáculo. Não, ela tem a ver com a recompensa, sim. Só que não é assim, quanto mais difícil, melhor. Justamente porque, até na psicologia humana, se você frustrar demais uma pessoa, ela larga aquela tarefa. Tudo bem. Então aí esse balanço que é difícil. Eu entendi, mas o que eu tô dizendo é, na definição, a dificuldade por si só, ela não depende da recompensa. Uma coisa é mais difícil porque a recompensa é maior. Mas o que eu tô dizendo, eu tô separando isso. A dificuldade e a recompensa... Mas não estão separadas no jogo. Em jogo não existe recompensa separada da dificuldade. Eu acho que existe até Portal um exemplo dessa claro separação. Que não. Ué, a recompensa é uma mentira. Porra, peraí, mas o entretenimento é você entender que existe uma conspiração. Exato. O que a gente tá falando no jogo tem que haver uma recompensa de alguma forma. Se não houver essa recompensa, ou essa recompensa for menor do que a proporção da dificuldade, você perde a jogadora ou o jogador. Então, mas aí é onde eu acho que tem que saber trabalhar. Porque, assim, depende de cada estilo. Por exemplo, o sobrepor a dificuldade por si só pode ser uma recompensa, entendeu? Você não necessariamente precisa ter um baú ou um loot foda porque a dificuldade foi foda. Você não precisa, é isso que eu tô querendo dizer. Uma coisa não é vinculada à outra. Não, mas olha só, a recompensa, gente, não precisa ser literal, não precisa ser um objeto. A recompensa pode ser a tarefa em si, mas é uma recompensa. Exato. Então eu acho que assim, esse é um dos elementos. E eu acho que conforme você dificulta mais, você seleciona as pessoas, mas você tem também um nível de recompensa, às vezes, dependendo do tipo do jogador, mais alto. Mas eu acho que balanceado, a dificuldade, o risco e recompensa é uma das coisas que a gente precisa ter pra ter o jogo difícil perfeito. Eu concordo com isso também. E vou dar um exemplo real, cara. Recentemente eu tava jogando Ori and the Will of the Wisps. Começa a música do Ori a tocar, eu começo a querer chorar.
mentira, Afonso. Todo mundo sabe que você não instalou esse update no seu sistema robótico aí de... Eu vim com esse app. Mas, cara, teve uma parte lá que tinha que enfrentar uma série de criaturas e tal, e uma parada que meio que aconteceu, e eu não tinha mais nada pra fazer no mapa. Nada ao redor dizia que eu tinha que terminar alguma coisa. E eu deu a entender que era só aquilo que eu tinha pra fazer. E quando terminou, nada mudou. Cara, eu quase arremessei o controle. Eu nunca fiz isso na minha vida, eu nunca fiquei frustrado. Só que foi uma parada tão difícil de transpor. Eu tive que mudar o meu jeito de jogar pra passar daquele objetivo, daquele desafio. E quando o jogo não me entregou nada, eu olhei, cara, eu tava ao vivo, eu falei, cara, fiz isso tudo pra nada. Pra nada. A recompensa de ter superado foi ótima. Falei, puta, eu consigo, eu sei, eu posso, eu consigo. Que bom, parabéns, jogo. Mas eu não tenho esse... Foi tão frustrante que eu boto esses 2 pontos em xeque, sabe qual é? Mas, cara, eu boto em xeque a sua observação na hora que isso aconteceu. Se você me permite aqui no nosso tribunal sempre. da amizade de 25 anos. Porque será que ele não mostrou pra você o que você tinha ganho? E aí você só perdeu? Porque o Ori, ele é um exemplo moderno. Eu acho que ele tem um balanceamento maravilhoso. Você ficar ali mó tempão no mesmo ponto, e quando você passa, ele desbloqueia, ele te dá a recompensa. Ele não entrega, isso que o Beto chegou a comentar, ele não é óbvio. Ele não fala não bota uma seta, venha aqui, fale com aquela pessoa. Ele fala assim, ó, alguém precisa de um chapeuzinho. Uhum. Nessa área tem o segredo aqui, a pedra mágica. Você tem que explorar e a recompensa vem dessa exploração. Eu acho difícil que ele tenha... Você venceu alguém e você não ganhou nem um pedaço da história a mais, nem desbloqueou alguma coisa da sua mecânica ou do mapa. A minha crítica não é o jogo, tá? Porque 10 segundos depois que eu quase arremessei o controle, eu vi que uma porta tinha aberto. Como você é burro. E eu não tinha reparado. Olha eu aí. tava comemorando de eu ter vencido e eu não reparei que tinha rolado a animação da porta abrindo, tá ligado? Então eu não vi. E aí eu tô contando só dessa questão da frustração, que eu defendi uma hora que uma coisa é separada da outra e da necessidade de se ter, e ao mesmo tempo eu trago a minha experiência em passar por esse momento onde eu fiquei frustrado porque não tive recompensa. Então, mas olha só, eu vou sair um pouquinho do Ori, porque a opinião do Afonso já vai ser diferente da minha, e eu acho que teremos um belo podcast semana que vem sobre Ori, porque eu acho que o Ori, ele é um jogo que ele facilita muito a vida do jogador. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Porém, nesse ponto aí que o Diogo tá falando, Afonso, eu acho que... Beto, eu vou te interromper porque eu preciso fazer uma piada Ai, caralho. fenomenal. Ai. Qual o jogo que o Malafaias indica para os fiéis? Ori. Nossa. Meu irmão! Ore, meu irmão, pelo bichinho de luz, meu irmão! Não tem graça, velho. Mas olha só, então eu acho que com isso que o Diogo trouxe, outra coisa que você precisa pra ter um jogo difícil perfeito é o reconhecimento da melhoria das habilidades do próprio jogador. Porque o que o Diogo ganhou não foi uma porta aberta. O que o Ori dá pra você é uma evolução pessoal. É a sincronia que você tem de mente e mão, você fica melhor. A cada vez que você morre e volta, e de repente você passa e talvez o jogo difícil perfeito, ele precise executar seguidamente aquela operação difícil pra te comprovar, pra você, burro que nem o Diogo, ter a noção Isso é verdade. de que você melhorou. Nenhuma mentira foi dita. Entendeu? Então talvez ele precise disso também. E tem uma coisa que eu acho que tá envolvida nessa recompensa, Beto, que a gente volta e meia, principalmente no podcast, usa, que eu chamei de momento Eu Sou Batman, né? Que Isso. você é progressiva a sua evolução, você vai ganhando os gadgets, não sei o que, papapá. No começo você tá meio atrapalhado. Solta o bumerangue, taca gelo em si próprio, tropeça, voa, cai, bate na parede. Cara, na hora que você chega, tem 20 caras na série Arkham, você desce, começa batarangue, negócio de gelo, disruptor de som, pequeno explosivo, chute, porrada, não sei o que, corda, puxa o cara, joga esse cara, não sei o que. Quando você acaba de derrotar 20 pessoas, você para, os seus dedos se tornaram extensões dos seus neurônios e você olha e fala, eu sou Batman. Cara, essa é uma recompensa que se aplica ao Ori também e a jogos que você tem múltiplos poderes. Cara, será que você... Cara, agora eu vi um insight aqui. Será que o Batman, quando ele fala I am Batman, ele tá se autoafirmando, ele tá maravilhado com a evolução dele? Sabe qual é? Por isso que Tá falando pra mim, tanto. ele... Sou o Batman, meu irmão! Sou o Batman, tá ligado? Eu sou o Batman. Tá legal, é que eu esqueci a minha roupa.